Todos nós somos uma marca. Desde a infância, nossas histórias, experiências moldam quem somos e influenciam não apenas nossa personalidade, nossa vida, mas também as pessoas ao nosso redor. Marca pessoal é como a gente contribui para o mundo, a forma única como a gente se diferencia e o que as pessoas lembram e falam sobre nós. Quando a gente sai de uma sala, por exemplo. No mundo corporativo, a marca pessoal é ainda mais crucial. E é neste vídeo que eu quero falar aqui com vocês. Fica aí comigo, se inscreve, ativa o sininho e vamos lá para esse conteúdo super importante e bacana. Trazer diversas pessoas com as suas histórias, experiências únicas enriquece qualquer ambiente, qualquer experiência que a gente queira propiciar. Por mais que a gente seja responsáveis por nossa marca pessoal, a gente construir ela e gerenciar não é uma tarefa fácil e exige um nível profundo de autoconsciência. Então, se a gente quer fazer parte da pluralidade de um grupo, a gente precisa saber contar a nossa experiência e os nossos diferenciais. Então, o autoconhecimento, ela é o pilar fundamental da construção de uma marca. A dificuldade que as pessoas têm de se definir, gente, é gigante, né? Na nossa experiência aqui no desenvolvimento das empresas, dos profissionais, no processo de coaching, de mentoria, as pessoas não sabem quem elas são, o que ela realmente quer, o que ela faria se ela tivesse mais tempo, mais dinheiro, né? Até, gente, uma biografia no Instagram do que a gente escreve, o que é nosso. No processo de recrutamento e seleção, se a gente dá uma missão aí da pessoa se autodescrever, ou falar em 1 minuto quem é ela, o que a gente escolhe falar, gente, né? E isso demonstra a nossa ausência de intencionalidade de entender o que a gente está passando para o mundo, como que a gente é percebido e a gente quer ser percebido daquela forma, né? Então, o primeiro passo para desenvolver e potencializar qualquer marca pessoal é o autoconhecimento. Tá? Então, vamos fugir um pouquinho da ideia de que autoconhecimento foi banalizado, né? Que isso aí já tá batido, e a gente de fato ir para um olhar para dentro. Então, antes de sair se comunicando, se vendendo, falando, a gente precisa tirar o pé do piloto automático, parar, refletir a nosso respeito, porque o mundo acelerado faz com que a gente fique vivendo dessa forma, né? E essa pausa acaba ficando rara, mas ela é essencial. E quando a gente faz essa parada, essa reflexão, tem 3 perguntas que eu gosto sempre de guiar, né, esse pensamento. O que eu tô comunicando pro mundo? O que eu tô construindo? E como eu cheguei aqui para que eu possa construir o amanhã, né? O que eu faço hoje? Isso faz com que a gente tenha elementos do nosso ponto A, nossa visão de agora, né? Sempre é importante lembrar que a marca pessoal, ela não se resume apenas à vida profissional, né, gente? Então, quando a gente pergunta, quando a gente tá num processo de autoconhecimento, que a gente pergunta qual é a tua paixão na tua infância, quais são teus hobbies, a gente começa a entender como que a gente se comporta em diferentes contextos. E isso é que molda a nossa identidade, que faz com que a gente fale quem somos como profissionais, né? Então, líderes, colaboradores, muitas vezes pensam que isso aqui é bobagem, né? Não tenho tempo para essa reflexão, e vai priorizar resultados, principalmente aqueles que são imediatos. Mas o autoconhecimento, ela tem uma relação direta com o sucesso que a gente percebe na nossa carreira, nas nossas entregas, nos negócios, naquilo que eu me proponho a fazer todos os dias. Então, aqui neste vídeo eu quero trazer dicas práticas para desenvolver a tua marca pessoal. Então, o primeiro de todos eles é fazer essa parada, essa reflexão, e se tu responder aquelas 3 perguntinhas, já tá super bacana, tu já fez um primeiro passo, né? Mas vamos continuar, né? Vamos seguir. Construir essa marca mais forte, mais autêntica. É um processo contínuo, né, gente? O que eu respondi hoje, talvez daqui a 1 ano eu responda outras coisas. Mas essas 3 dicas aqui para iniciar essa tua jornada
de intencionalidade é legal. Então, o primeiro deles é fazer uma linha do tempo da tua carreira. Então, faz ali uma linha do tempo com os teus sucessos, fracassos, os teus padrões de comportamentos. Né? Esse exercício ele é bem legal, porque ele faz desde lá do início, olha para o passado, como eu falei, né? Fazendo uma linha, então, traçando uma linha do tempo até o momento presente. Então, lá no início, definir o que tu considera como ponto de partida, né, da tua trajetória profissional. Depois que tu marcar esse início, tu lista os teus sucessos e fracassos, né? Então, listar 5 sucessos que tu considera marcos na tua carreira, né? Independente da percepção alheia, né? Ao outro não valorizou, mas para ti foi importante. Fazer essa entendimento de percepção de sucesso próprio, tá? E tu também lista outras 5 experiências que não foram tão boas, fracassos, insucessos, que tiveram um impacto, né? Bom, fiz um projeto que resultou em tal coisa, tentei trabalhar em tal lugar e não deu certo por isso, aquilo, né? Então faz esse entendimento. E quando a gente lista, obviamente a gente precisa analisar cada ponto, tanto do sucesso quanto da fraqueza, né? Então refletir. O que eu estava fazendo? Qual foi a minha atitude? Com quem eu estava, né? Eu tinha mentores, conselheiros, amigos, gestores que me ajudaram ou não naquele sucesso ou naquele fracasso. Como que essa experiência se desenrolou, né? Esse exercício faz com que eu entenda que maneira que eu reajo às situações que me acontecem e como que eu lanço mão de comportamentos para que seja consistente, né? E eu ir mais pro lado do sucesso e tender a sair, né, do meu comportamento que me gera fracasso, né? Então, eu entender o que me impulsiona, o que me puxa para baixo, vai gerar mais clareza, né, sobre como que tu chegou até aqui, né? O que é mais importante, onde tu quer ir. É fundamental saber, eu sempre falo, né, é mais importante saber o que não quer do que o que quer, né? Essa clareza, ela define muito o caminho que a gente quer seguir. A segunda dica prática que eu sempre trago para a construção da marca pessoal é a gente buscar feedbacks, né? Os feedbacks que eu recebo, as oportunidades que surgem no meu caminho, tanto no ambiente corporativo quanto na vida pessoal, faz com que eu também tenha retorno de como o que eu tô me comportando tá gerando resultado no externo, né? No cenário que eu tô incluída, tá? Lembrando sempre, tá, que nem todo feedback ele é formal. Então, quando tu tá fazendo esse exercício, essa lembrança, sempre pensa que muitas vezes elogios cotidianos, pedidos informais, por exemplo, assim, tu sempre me ajudou nisso, tu sempre fala dessa forma, eu te admiro por isso, você é ótimo para revisar um texto, às vezes está intrínseco ao processo da nossa atividade diária, né? Então, eu entender que feedbacks são esses, né? Do que eu sou lembrado, quando que eu sou lembrado, o que as pessoas mais me pedem para construir. Isso ajuda, né, a gente entender os nossos feedbacks e as nossas oportunidades. E faz com que a gente também consiga entender por que a gente é convidado, ou por que a gente tem propostas, né? Indicando que o mercado está enxergando quais habilidades que eu tenho. E eu posso me tornar uma referência, porque marca pessoal também é a gente ser visto como referência sobre algo, né? Sobre um assunto, uma determinada habilidade, um comportamento, né? E isso faz também com que eu, entendendo o que eu sou de referência, eu consigo focar nas minhas fortalezas, né? Então, por mais que a gente tenha que trabalhar ali nos meus pontos, por mais que eu tenha que ver os meus defeitos, né? Os meus insucessos, é muito mais eficaz a gente se tornar mestre naquilo que a gente já faz bem, né? Então, a diferenciação reside em ser referência num assunto. O feedback e as oportunidades são bússolas para a gente identificar onde moram as nossas principais habilidades. E a terceira e última dica é a gente ter uma comunicação intencional, né? Então, o que eu transmito de maneira consciente e inconsciente. Gente, tudo comunica. A nossa marca pessoal não se limita ao digital,
não se limita a apenas um elemento, um vídeo, um texto, mas é a nossa presença que é um reflexo importante de quem a gente quer ser lembrado. Então, gente, se tudo comunica, nossas redes sociais também comunicam. Então, as minhas fotos, minhas publicações, os meus stories, eles estão equilibrados com aquilo que eu quero passar para as pessoas, o que inspira, o que realmente eu ofereço para o mundo. Não tem problema, gente, compartilhar momentos pessoais, desde que isso seja intencional, como eu falei, né? Analisar os meus áudios, minhas interações, escutar os meus próprios áudios, né? Eu fui objetiva, eu consegui comunicar o que eu queria. Qual foi o uso do meu tom de voz? Foi mais acolhedor, mais incisivo, mais enfático? A comunicação, ela não tem certo e errado, mas ela precisa, de novo, de intencionalidade para eu atingir o que eu quero ser lembrado quando eu tô interagindo com o outro. E, gente, a nossa aparência, a nossa presença, né? A minha postura, a minha roupa, a maneira como eu gesticulo, né? A minha presença, né? De forma geral, tudo isso comunica. Se eu quero transmitir uma imagem de força, talvez uma blusinha com cheio de babados não seja o mais adequado, né? Não seja a melhor escolha para aquele contexto mais formal que eu quero passar aqui. Então, fugir de estereótipos, mas também entender que tudo o que eu apresento, eu tô comunicando algo, tá? Então, faz essas atividades, essas 3 dicas, vai construindo aí tua identidade, vê como, o que tu descobre nessa caminhada, que ela tem as suas dores, mas tem as suas delícias também, de eu entender que eu tô indo para um caminho legal, e se eu não tiver, eu consigo corrigir essa rota e reforçar a minha referência e a minha marca, certo? Obrigada!